Então, bom dia, pessoal. Hoje é dia 5 de novembro. Estamos aqui na sala de musculação para fazer uma aula prática sobre respostas pressóricas ao treinamento de força. Quer dizer, não só respostas pressóricas, né? Respostas cardiovasculares ao treinamento de força. Vamos examinar pelo menos duas variáveis cardiovasculares importantes que já foram trabalhadas, né, pelas mestrandas Thalita e a Gabriela em outros conteúdos que elas produziram, que são a frequência cardíaca e a pressão arterial. Então, vocês viram ali na aula da Gabriela as adaptações, né, inclusive do sistema nervoso em relação ao controle da pressão arterial e as relações disso com o exercício. Vocês viram na aula da Thalita as questões da frequência cardíaca, a frequência cardíaca máxima durante o exercício, como estimar a frequência cardíaca máxima, né? Inclusive, ela traz ali duas equações, a de Carbonen, que é a 220 menos a idade, e a de Tanaka, que é a 208 menos 0,7 vezes a idade. Pode ser, Tata? Acho que é isso, né? E que é bem importante, tem uma história engraçada que a gente pode contar em outro momento sobre essas duas equações. E hoje a gente vai ver um pouco disso na prática, né? Onde a gente vai ter, por exemplo, exercícios de membros superiores versus exercícios de membros inferiores, o que muda nas respostas, né, de frequência cardíaca e pressão arterial, exercícios multiarticulares, exercícios monoarticulares. Será que se tem mais grupos musculares envolvidos, o estresse cardiovascular é maior ou menor, né? Então, todos esses pontos vão ser trabalhados. E a Prof. Cris também está aqui. Eu achei que eu não ia conseguir aparecer aqui, ó. Tá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai aplicar o conhecimento teórico na prática, né? Onde a gente vai identificar, vai verificar todas essas alterações que existem, né, no dia a dia na nossa pressão arterial. E aí nós vamos observar que a nossa pressão arterial, assim como a nossa frequência cardíaca, elas têm uma resposta muito rápida ao comportamento que nós estamos realizando naquele momento, ao exercício que nós estamos realizando naquele momento. Então, dependendo do comportamento, por exemplo, se nós estamos fazendo um movimento mais ativo, né, onde a gente precisa ter um gasto de energia maior, consequentemente, nós teremos um aumento na frequência cardíaca e algumas respostas pressóricas que a gente vai identificar hoje. E o interessante é que a gente consegue identificar que, dependendo do tipo de exercício que a gente está executando, a gente vai ter uma resposta diferente de pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica. Mas é importante nós lembrarmos também o que é frequência cardíaca. Frequência cardíaca é o número de batimentos em 1 minuto. Número de batimentos cardíacos em 1 minuto. Além da frequência cardíaca, durante o exercício, a gente também tem uma alteração na nossa força de contração, na força da sístole, para que a gente consiga fazer com que os nossos músculos tenham um suprimento de sangue, com oxigenação e nutrição suficiente, para aquela demanda de energia de acordo com o exercício que nós estamos realizando. E aí a gente vai observar, claro que a força de ejeção a gente não consegue avaliar de forma não invasiva, como a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer tanto conseguir quantificar a frequência cardíaca quanto a aferição de pressão arterial por um equipamento de aferição de pressão arterial manual ou analógico, que a gente tem mais precisão no resultado. Então, nós vamos fazer vários exercícios, fazer a identificação da frequência e da pressão arterial, olhando para a frequência cardíaca e também pressão arterial. Lembrando que a pressão arterial sistólica é a pressão arterial máxima e a pressão arterial diastólica é a pressão arterial mínima. E aí agora a gente vai começar com os exercícios e vai mostrando para vocês o que vai acontecendo de alterações de acordo com o exercício que a gente está realizando. Pode dar uma pausa aqui. Bom, pessoal, então agora o que a gente está fazendo? Ó? A Gabriela vai ser a nossa participante aqui do experimento e o Gabriel, aluno da disciplina, que veio participar presencialmente da aula prática hoje, vai estar fazendo a aferição da pressão arterial e as medições todas ali, né? Medição da frequência cardíaca, etc. Então, a gente está deixando a Gabriela 5 minutinhos em repouso
para que ela, né, fique com seus valores mais basais de frequência cardíaca, de pressão arterial, e aí o Gabriel possa medir pressão arterial e frequência cardíaca de repouso, para a gente comparar depois com as mudanças que vão acontecer durante o exercício. Agora, o Gabriel vai medir a pressão arterial da Gabriela. Tem essa discussão, né, prof. Cris? É medir ou aferir a pressão arterial? O termo clínico correto é aferir. Aferir. Mas muita gente fala medir. O que não pode é tirar. Ninguém tira a pressão de ninguém. Mas é o que se usa muito, né? A população usa muito para tirar a pressão. Mas é aferir. É o mais perfeito. Mas também dá para medir, né? Não está errado. A frequência cardíaca, daí eu acho que é medir mesmo, né? Já foi medido ali pelo smartwatch da Gabriela, né? A tecnologia vestível que ela está usando ali, deu 81 batimentos por minuto. Eu achei um pouquinho alto para uma frequência cardíaca de repouso. Normalmente a mulher tem a frequência cardíaca de repouso um pouco maior do que o homem, né? O normal é entre 60 e 80. Então o homem tem ali algo em torno de 60, 70, e a mulher tem um pouquinho mais, né? 70 ou 80. É legal a gente falar também o seguinte, ó, que como está quente, né, Rafa? Hoje está um dia muito quente. A frequência cardíaca ela pode estar um pouquinho mais alta em função do calor, porque o calor faz reduzir a pressão arterial. E uma das formas que a gente tem de compensar isso é justamente elevando a frequência cardíaca para fazer a compensação da pressão arterial mais baixa no dia de calor, que é o que pode estar acontecendo. Quando está muito quente, a frequência tem a expectativa da prática, claro, mas tem a questão do calor, a pressão baixa um pouquinho e a frequência eleva para compensar, né? E quanto que deu de 128 por 80. Tá, e conta para nós, Gabriel, qual foi o protocolo, a técnica, como é que tu fez para medir a pressão arterial dela? Ou para aferir a pressão arterial dela? Foi lá, botou o manguito no braço dela e daí o que tu fez? O certo, antes de fazer isso tudo, né, segundo os protocolos, eu queria... Fala bem alto para a galera te ouvir lá. O certo, antes de eu aferir direto na artéria braquial, eu teria que ver o pulso na artéria radial. O certo, para tu ter mais ou menos uma estimativa, né, de até quanto tu tem que inflar o manguito, porque dependendo de como tá, por exemplo, se a pessoa tá na média, a gente infla mais ou menos até 160 ali. Só que se a pessoa já está com uma pressão mais alta, a gente acaba não pegando. Por isso que a gente tem que primeiro pegar essa média, mais ou menos, de quanto está. Né? Aí, mais ou menos, tu infla, tu pega pelo pulso, tu não usa ainda o step. E depois tu bota 20, 30 de mercúrio a mais. Você sabe que deu a média, aí tu aumenta 20, 30. Porque tu pega pessoas hipertensas que já estão ali com uma chegam para tipo 160, 170, tu não vai pegar. Se tu inflar até 160, tu inflar até 200, 180 é muita pressão, né, para pessoas no braço, principalmente para pessoas mais idosas. Certo? Primeiro a gente vai ver a artéria radial, fazer uma média e depois passar para saber até quanto tem que inflar. Tá, daí tu... Deixa eu só complementar, então, assim, né? O que o Gabi está trazendo para nós é o método de Korotkoff. O método de Korotkoff é o método que a gente usa esse manguito para fazer a oclusão de veias primeiro e depois de artérias. Né? No momento que a gente coloca o manguito aqui, a gente pega, lembra aqui, né, do rádio, né, a pena do rádio, vai abaixo do ossinho do rádio, esses dois dedos não pode ser o polegar, porque o polegar tem um pulso que fica interferindo no nosso pulso, e pega esses dois dedos, o indicador e o médio, na região das digitais, coloca os dedos abaixo do ossinho radial, nessa concavidade, é mais ou menos aqui que a gente sente a radial, né, o pulso da artéria radial, e fica sentindo aqui. Quando o manguito está fazendo a oclusão dos vasos, ele está colocado no braço, ele não está ocluindo ainda, a gente está sentindo o pulso. Aí o Gabi começou a fazer a insuflação, vai insuflando, 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 e daqui a pouco ele não consegue mais sentir o pulso. Por quê? Porque ocluiu a artéria, então não tem mais pulso aqui. Quando ocluiu a artéria, não tem mais pulso aqui,
é porque chegou na pressão arterial máxima. É exatamente isso que o Gabi explicou, que quando a gente pega o pulso e ele para de pulsar, é quando nós temos a pressão arterial máxima, que é a sistólica. A gente sobe mais 20 milímetros de mercúrio no esfigmomanômetro. Esfigmomanômetro. Fala aí, Rafa. Esfigmomanômetro. Isso. Então, a gente vê o ponteirinho, né, parando, ele vai subindo, 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 parou o pulso, sobe mais 20 milímetros de mercúrio e solta bem devagarinho a válvula. E aí, o ponteirinho vai descendo e começa a pulsar. Quando ele começa a pulsar, o ponteirinho começa a pulsar também aqui, que é o valor da pressão arterial sistólica. Então, essa é uma forma que a gente tem de controle para saber até onde tem que ir lá no esfigmo. E aí, sobe mais 20, vai descendo para pegar a massa. Isso aí, cara. E daí vai descendo, né? O manguito vai desinflando. E quando esses sons de Koroktoff pararem, tu não ausculta mais eles ali no estetoscópio, aí tu tem o valor da pressão arterial diastólica. E no pulso é muito difícil de identificar, né, a diastólica, porque o pulso ele já voltou e aí ele vai mudando só um pouquinho na hora da diastólica. Então, no pulso é difícil de ver. Na sistólica que a gente consegue ver a sistólica que a gente vê no pulso, a diastólica não. Mas aí a gente tem que escutar, tem que olhar o ponteiro, porque o ponteiro muda, ele vem descendo, pulsando, pulsando, pulsando. Quando ele vai chegar na diastólica, ele muda esse tripidar, esse movimento dele. Quando ele mudar, é diastólica. E a gente não consegue perceber no pulso isso. É muito difícil, muito difícil. Aí tem que usar o estetoscópio para ter certeza, porque daí a gente vai auscultar, que é o termo mais correto, né? E a gente vai auscultar um ruído diferente quando chegar na diastólica. Eu acho que agora a gente podia fazer de pé, né? Fazer de pé, porque ela vai fazer exercício de pé. Então, a gente pega sentada para ver repouso basal, vem em pé, que é a posição que ela vai estar. A posição ortostática tem uma posição um pouquinho diferente. Certo. Vamos. 72. Frequência. Pessoal, agora a gente vai fazer a medição da pressão arterial dela em repouso deitada, antes de fazer o supino, para comparar com a pressão que vai ser alterada pelo supino, que vai ser feito com duas intensidades, 40% de 1 RM e 80% de 1 RM. O que seria o certo mesmo, Thalita, fazer primeiro? Testar qual seria o RM dela. Não é uma pessoa. Vem aqui, não seja tímido. Como ela é uma pessoa que já treina, ela já conhece, as cargas dela, né? Mas o certo seria testar qual seria o RM dela para pegar a carga exata de 40 e de 80 para a gente ver a diferença da intensidade do exercício. Tá, mas Thalita, o povo quer saber o que é 1 RM? É a carga que ela consegue fazer uma repetição do exercício. É isso, basicamente. Uma repetição máxima, uma né? repetição máxima. E a carga que ela consegue fazer uma repetição bem feita, né? Com uma boa qualidade, uma boa execução. E que ela realmente não consiga fazer a segunda, né? Isso é muito importante, né? Que na segunda repetição ela tenha falha concêntrica, que a gente chama. Por isso daí estipula que é 1 RM mesmo, né? E essa 1 RM representa 100% da força dela, é a carga máxima, é o máximo de carga que ela consegue levantar naquele exercício. A partir desse 100%, a gente vai trabalhar com percentuais submáximos, dependendo do objetivo do aluno. No nosso experimento aqui, só para avaliar as respostas da pressão arterial, a gente vai trabalhar com 40% e 80% de 1 RM. Quanto que foi a pressão arterial dela deitado, Gabi? 118 por 74. Sendo que sentado era 128 por 80 e qualquer coisa, e em pé. Então, a gente pode perceber que deitado a pressão arterial é menor do que sentado ou em pé, certo? O coração precisa de menos força, né? O coração precisa de menos força para bombear o sangue, porque a posição está a favor da força da gravidade. Então, tem que fazer força demais para bombear o sangue lá para o dedão do pé e também lá para o cérebro.
E a frequência cardíaca estava em 72, né? Então, Isso, a gente vê que baixou está tudo também. mais baixo. Frequência, pressão arterial máxima e pressão arterial mínima. E tudo isso está relacionado com o fato de que o retorno venoso está facilitado, né, na posição deitada. Com isso, mais sangue retorna para o coração, contribuindo também com o mecanismo de Frankenstein, né, Cris? Mais sangue voltando para o coração se dilata mais. Existe uma relação força-comprimento nas fibras cardíacas que faz com que quanto mais estendidas elas estejam, com mais força elas se contraiam, que é o mecanismo Frankenstein. E em o coração se contraindo com mais força, ele ejeta mais sangue. Ele ejetando mais sangue, ele precisa bater menos vezes, né? E a pressão arterial também fica menor. Aliás, na aula da Gabi, ela fala sobre isso, né? Que ela dá o exemplo do caso da Maria e da Joana, em que elas têm uma relação frequência cardíaca volume sistólico diferente, né? Uma delas tem um volume sistólico maior e, consequentemente, uma frequência cardíaca de repouso menor. Muito bem, agora vamos para o exercício, não é isso? Então, agora, eu acho que eu até vou deixar gravando, porque agora a Gabi vai fazer só com a barra, né, Gabi? A gente pode ir um pouquinho mais para cima, mais um pouquinho, eu diria, né? Tu pode pegar um pouquinho mais aberto, eu acho, para a gente ir bem para o peitoral mesmo. Eu acho que aí tá bom. E aí, acho que tu pode ficar ali atrás, tá, para dar aquela segurança para ela, caso seja necessário. Caso não aguente. Caso ela morra, como a gente fala na sala de menstruação. Eu colocaria. Pode subir um pouquinho mais, Gabi, eu acho. Aí. E aí, bom, aí agora é contigo, né? Eu acho que pode fazer umas 15. Não tem 10 quilos essa barra? Tá. Não, vamos fazer com essa. Essa aqui é maior, essa aí é muito pequenininha. Aí, Gabi, faz umas 15 repetições, então. E acho que se está bem leve, pode fazer até 20 repetições. Porque aí a gente vai ver o efeito de um exercício feito com maior volume, né? E menor intensidade, algo mais voltado à resistência muscular localizada. E daí, Gabriel, te prepara que assim que ela terminar, tu já mede a pressão arterial. Ó, Gabriel, prepara para medir a pressão arterial. E aí vai. Eu até cometi um erro, eu esqueci de te avisar, Gabriel. O certo mesmo para esse experimento seria tu já ter mantido o manguito nela. Eu pensei nisso, mas... Porque só esse tempo que tu está perdendo aí para botar o manguito, né? O sistema cardiovascular já se readapta. Para as próximas, a gente já deixa o manguito no braço. Eu fiquei pensando nisso. Ah, mas a gente cuida. A gente dá um jeitinho. Então, agora o Gabriel vai medir de novo a pressão arterial da Gabi. São 2 Gabis, né? Gabriel e a Gabriela. Mais uma vez, ele está usando aquele procedimento que a gente acabou de explicar. 120 por 76. Deixa eu ver uma coisinha aqui. 120 por 76. E na posição deitada estava 118 por 74. Então, a gente percebe um discreto aumento, né? Um discreto aumento da pressão arterial após o supino sendo realizado com 20 repetições, que é uma carga baixa, né? Uma baixa intensidade e um alto volume. Vamos se emocionar. Eu estimei de 6 a 8 repetições, mas aí vai curtir, tá? Quando quiser. Então, agora a Gabriela vai fazer com uma carga maior e menos volume, em torno de 8 repetições. Se conseguir 10, vai 10, Gabi. Muito boa a qualidade do movimento da Gabi, hein? Olha lá, bem encaixadinho o exercício. Aí.
10 tá bom, Gabi. Ah, não aparece. Bom, pessoal, e agora, depois de ter feito o exercício com 10 repetições, né, e uma carga maior, que a gente estipula que seja em torno de 80% de um RM, a frequência cardíaca subiu para 109 e a pressão arterial 130 por 88. Lembrando que na série anterior, com 20 repetições, a frequência cardíaca estava 87 e a pressão arterial 120 por 76. Foi 78. 120 por 78. Não, aqui. 130 por 78. 130 por 78. Então, a gente percebe que da primeira série, né, que foram 20 repetições, para a segunda série, que foram 10 repetições, a pressão arterial sistólica subiu bastante, 120 para 130. A diastólica não subiu tanto, 76 para 78, mas a frequência cardíaca também subiu bastante, né, de 87 para 109. Então, essa é uma resposta esperada, né? Mais intensidade, mais estresse cardiovascular, houve um aumento tanto da frequência cardíaca quanto da pressão arterial. Agora a gente vai fazer um agachamento com essas mesmas características, né, 20 e 10 repetições. Vamos examinar as diferenças entre um exercício em pé de membros inferiores para um exercício deitado de membros superiores. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Contribuir com algum outro comentário? Não, mas faz umas 20 aí. Pensa que é para ser 40, Gabi. 40? Então, agora, a Gabi vai fazer 20 repetições de agachamento. Muito boa execução também, hein, do agachamento. A Tata faz a tua análise aí. Tem, né, algo dinâmico, essas coisas que vocês estudam funcional aí, como é que é o negócio? O tornozelo direito. É? Não sei, tudo é funcional. Sim, ele... Eu sou da musculação old school. Vem aqui, olha como... No meu tempo, só não podia passar o joelho da ponta Olha do como pé. ele está no esquerdo, olha como o direito faz. Eu achei interessante também que ela está com a pontinha do pé virada para fora, né? Fez de propósito ou foi sem querer, Gabi? Não, eu sempre faço para fora. É. Vai lá no dia rápido. Agora já vai ser feita a medição da pressão arterial. Em pé mesmo, né? Porque a gente justamente quer ver agora a questão da posição em pé. O ideal é que agora a gente já está fazendo desse jeito, né? Mas assim, o ideal era a gente pegar a primeira frequência sempre. Porque a frequência é sempre aquela que dá a resposta mais rápida, né? Sim. Mas a gente segue assim, que faz o padrão. Mas eu posso olhar depois do celular se pegou e marcou lá. É porque eu às vezes o celular ele já com histórico. Ah, bom! É. Bom, mas aí como é que vai saber? Bom, lá E vai tem aumentar uns muito. piquinhos ali, né? Um pouquinho antes de subir bastante. Porque vai chegar... quando estiver fazendo exercício, ela vai subir bastante. Então tem que pegar mais baixinha antes dela subir bastante. Eu vou colocar o horário que fez esse exercício para a gente fazer mais ou menos. Bom, agora a gente já sabe quanto que deu a pressão arterial da Gabi após fazer 20 repetições no agachamento, que foi 142 por... Comparando com as 20 repetições no supino, tinha dado... Tinha dado 120 por 76. A gente já percebe que o agachamento, 20 repetições, comparado com o supino, 20 repetições, o agachamento traz uma resposta bem maior, né, de pressão arterial do que o supino. Razões para isso? Um é em pé e o outro é deitado. Então, em pé tem mais estresse, né, cardiovascular. E o agachamento, ele trabalha grupos musculares muito maiores, né, Gabi? Tu até pode falar também a tua percepção de esforço, né? Porque no agachamento tu vai trabalhar quadríceps, isquiotibiais, glúteo, enfim, são mais músculos envolvidos e grupos muito maiores, né?
descansado, porque também para manter a postura para cá. Já tem que falar mais alto, mais certinho ali, só te porque a estabilização ela também é diferente, né? Tu tem um trabalho de core mais forte, ele sente mais a carga, né, distribuída, né, em membro inferior também, do que no supino, que tu sente mais na parte superior, mesmo não tem essa coisa mais completa. Se tu fosse dar uma nota pela escala de esforço percebido, né, de Borg, uma avaliação subjetiva do teu esforço, de 0 a 10, quanto que tu daria para 20 repetições no agachamento e que nota tu daria para o teu esforço nas 20 repetições do supino? No supino ali 5, né, e aqui 7, talvez. Maravilha. Agora, então, vamos para o agachamento com carga de 80%. Então, agora a Gabi vai fazer com uma carga maior, né? A gente estima que 80% de um RM. Vamos tentar fazer 10 vezes, Gabi. Já senti que está remando um pouquinho mais para subir agora, né, Gabi? Respira. Uma outra coisa que a gente pode discutir depois é o efeito da respiração, né? Não sei se vai dar para a gente fazer todas as possibilidades, mas pelo menos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que a gente pode fazer uma outra prática, que daí a galera vem, né? Vem mais gente, que a gente faz o efeito da respiração no exercício sob pressão arterial, junto aos dois. Perfeito. Cardio e excelente. Excelente. Aqui, então, pessoal, enquanto o Gabriel está medindo a pressão, aferindo a pressão arterial dela, após 10 repetições no supino, né? O que eu pude perceber, assim, eu estava dando uma olhadinha na respiração da Gabi, né? Me corrija se eu estiver enganado, Gabi, depois, né? Não fala agora. Mas eu acho que a Gabi estava fazendo a respiração passiva, soltando o ar na subida e puxando na descida. Acertei? Né? E, de fato, essa respiração passiva, em que a gente expira na fase concêntrica do movimento, né? E inspira na fase excêntrica, é a melhor. É que vai trazer respostas pressóricas mais brandas, né, ao treinamento. Se ela fizer o contrário, que é a respiração ativa, inspirar na fase concêntrica, né, que aqui seria na subida, e expirar na fase excêntrica, que seria na descida, aí, na verdade, na respiração ativa, ela vai ter respostas pressóricas maiores, né? Então, a gente sempre preconiza fazer a respiração passiva. Expirar na fase concêntrica e inspirar na fase excêntrica. É a mais segura, né, que vai ter menos estresse cardiovascular. A pessoa que está fazendo agachamento, ela quer focar nos membros inferiores, né? Ela não quer ficar tendo um aumento muito grande de pressão arterial. E exercícios como agachamento e leg press, eles trazem aumentos muito grandes da pressão arterial, né, Gabi? Então, compensar isso com uma boa respiração, nesse caso a respiração passiva, é o mais indicado. Até para evitar, né, um pico pressórico. Daqui a pouco, claro, não é o caso da Gabi, que é jovem, mas pega eu que já tenho 45 anos. Daqui a pouco eu tenho um aneurisma lá, alguma coisa, vou fazer um agachamento, minha pressão sobe muito, rompe o aneurisma. O que acontece, fisioterapeuta? Acidente vascular cerebral, né? E aí, já era. Então, é muito importante essa questão da respiração. E sempre evitar a respiração bloqueada, né? Fazer a manobra de Valsalva, trancar a respiração, fazer a apneia, porque aí sim a pressão arterial vai lá para a estratosfera, né? Quanto que deu a nossa pressão arterial agora? 158 por 84. Ô, louco! 158 por 84. E olha que bacana, né, para a gente refletir um pouquinho sobre os valores que a gente encontrou no exercício de 40%, que a pressão arterial sistólica deu 142 e a diastólica deu 84. E agora, com 80%, a pressão arterial sistólica deu 158 e a diastólica 84. É exatamente isso que acontece. A pressão diastólica não sofre tantas influências, de acordo com a intensidade do exercício. Claro que ela está alta, porque tem um exercício importante, mas quando a gente aumenta a intensidade, posso falar intensidade? Vamos falar, né? A intensidade do exercício de 40% para 80%, a gente tem só a sistólica aumentando e a diastólica sendo controlada, o que é excelente para justamente evitar um acidente cerebral vascular a partir dessa regulação de pressão arterial, que a gente pode, inclusive, pensar na frequência cardíaca que está ajudando.
A regulação da pressão arterial ela acontece a partir da regulação da frequência cardíaca indiretamente. A pressão arterial subiu, a gente tem mecanismos de regulação, os vasoreceptores, a gente tem mecanismo hormonal para fazer regulação dessa pressão arterial, para voltar rapidamente para aquela pressão arterial de repouso. Então, a gente tem aí a frequência cardíaca da Gabi subiu bastante enquanto ela estava fazendo exercício, e aí ela percebeu que a frequência cardíaca dela foi para 78, agora em 80%. Ou seja, ela baixou mais rápido essa frequência cardíaca. Justamente porque a pressão arterial sistólica dela está muito alta. Então, a frequência cardíaca dela não sobe, ela sobe, mas depois ela desce rápido, como um mecanismo de compensação para começar a baixar logo essa pressão arterial. E comparando a pressão arterial de 10 repetições no agachamento para 10 repetições no supino, quanto que deu? A do supino deu 130 por 78 e a do agachamento 158 por 84. Ou seja, acompanhando a mesma resposta, né, o mesmo comportamento das 20 repetições, no agachamento sempre mais estresse cardiovascular do que no supino. Mais algum comentário? Posso dar um pausezinho aqui? Uma última pergunta para a Gabi. Qual que é o Borg que tu daria para as 10 repetições aqui e 10 repetições lá no supino? 7, 8, 9. De 0 a 10. Olha aí, ó. Muito bem. Então, a Gabi agora vai fazer 20 repetições de rosca Scott. A gente ia fazer rosca direta, mas a gente optou por fazer a rosca Scott, porque daí a gente tem um exercício sentado também na nossa prática. A rosca Scott, ela tem uma característica muito interessante. Como o braço dela fica apoiado ali na base, né? Teoricamente, a gente foca mais o exercício no bíceps, tem menos compensação, né? Menos roubo do movimento com outros grupos musculares. Então, é um exercício bem concentrado no bíceps, um exercício clássico de musculação. Eu gosto muito da rosca Scott. Se eu não me engano, esse nome se deve ao treinador Larry Scott, que foi quem inventou o exercício. Muito bem, pessoal. Então, a gente estava conversando um pouquinho o seguinte, que a gente identificou as alterações da frequência cardíaca em todos esses exercícios. Só que o tempo que a gente faz essa análise é muito, muito importante. Porque se a gente demora um pouquinho mais para medir essa frequência cardíaca, a gente já vai ter essa frequência cardíaca mais baixa. Então, para fazer análise de frequência cardíaca, a gente tem que pontuar. Tem que ver o tempo que a gente está levando, desde que a gente começou o exercício, quando a gente terminou o exercício. Tá? Então, porque a frequência cardíaca ela volta ao seu estado de repouso de forma muito rápida. Principalmente em indivíduos que são treinados. Porque quanto maior for o condicionamento, melhor for esse condicionamento, mais rápida é a resposta de controle da pressão arterial a partir da regulação da frequência cardíaca, que vai ter uma resposta de retorno à pressão arterial mais rápida. Isso a gente chama de condicionamento não só do sistema cardiovascular, como também o condicionamento do sistema nervoso autonômico, que influencia nesse condicionamento geral do indivíduo. É isso aí. Então, agora a Gabi vai fazer o mesmo exercício, né, rosca Scott, só que com uma carga maior. A gente estima em torno de 80% de um RM. E ela vai fazer ali no máximo 8 repetições. 10 se der, né, Gabi? O bom desse exercício é que ela tem o suporte ali embaixo, então se ela fadigar, ela só larga a barra lá no suporte, está tudo certo. E deu sangue. Quantas foram? Aê, eu sabia que a Gabi não ia se entregar. Mas agora Então agora, depois de ter feito 10 repetições, a frequência cardíaca da Gabi subiu de 94 para 95, da série que ela fez 20 repetições.
E a pressão arterial subiu de 138/80 para 149/90. Então, foi a maior pressão arterial que ela atingiu até agora. Maior até do que... não, só não foi maior do que no agachamento, né? No agachamento, a 80% foi a maior de todas, claro, como seria esperado. Então, a gente percebe aqui um efeito importante, né, da intensidade, da carga, também num exercício de membros superiores, sentado, né, para um grupo muscular pequeno, que é o caso do bíceps braquial. Toca a ficha. Então, agora, estamos fazendo a cadeira extensora, um exercício para quadríceps, né, extensores de joelho, e a Gabi vai fazer 20 repetições. Então, olha só, já fizemos supino reto, que é um exercício para a musculatura do peitoral, né, peitoral external, peitoral clavicular, deltoide anterior, tríceps. Na escápula, quais são os músculos que atuam no supino? Te peguei agora, hein, Tatata? Aí judiou, né? Flexão horizontal do ombro é acompanhado, fisioterapeuta, por uma abdução horizontal, tu vai fazer a medição, né? Supino, flexão horizontal do ombro, certo? A escápula faz uma abdução. Sim? Ela fez bem aberta, né? A escápula já estava até abduzida. Se ela começa mais fechada. Peraí, vou dar um pause aqui para a gente fazer essa nossa discussão cinesiológica, depois a gente continua. Toca a ficha. Então, agora a Gabi vai fazer com uma carga mais elevada, cadeira extensora, né? Aproximadamente 80% de um RM. E assim que ela terminar, o Gabriel já vai lá medir a pressão arterial e a frequência cardíaca. Bom, agora, analisando aqui as respostas de pressão arterial da Gabi, para 10 repetições, a pressão arterial foi de 148/78 versus as 20 repetições, que deu 132/80. Essa primeira resposta é bem previsível, né? Mais intensidade, mais estresse cardiovascular. Mas se a gente examina as 10 repetições na cadeira extensora versus as 10 repetições na rosca direta, olha o que a gente percebe. A frequência cardíaca não mudou muito, foi 95, mas a pressão arterial sistólica até foi maior na rosca direta, 149 versus 148 na cadeira extensora, mas a pressão diastólica na rosca direta foi bem maior do que a diastólica na cadeira extensora, 90 na rosca direta contra 78 na cadeira extensora. Então, a gente vê que, pelo menos nesse nosso experimento aqui, né, a pressão arterial diastólica da Gabriela aumentou mais, né, na rosca direta, quando comparado com a cadeira extensora. Já a sistólica foi mais ou menos a mesma coisa, e a frequência cardíaca também. Alguém gostaria de fazer algum outro comentário, alguma outra consideração? Daí. Bom, pessoal, então, na nossa aula prática de hoje, a gente tentou explorar, né, algumas respostas fisiológicas cardiovasculares ao treinamento de força. A gente comparou exercícios de membros superiores com membros inferiores, exercícios na posição em pé com a posição sentada, deitada, a diferença também, né, de exercícios com uma intensidade maior e volume menor, né, 10 repetições versus 20 repetições. E o que a gente pode perceber, né? Quanto maior o estresse cardiovascular, maiores vão ser as respostas, tanto pressóricas quanto de frequência cardíaca. Então, exercícios para grandes grupos musculares, como membros inferiores, mais estresse cardiovascular, maiores aumentos na pressão arterial. Exercícios de maior intensidade,
maiores respostas pressóricas e de frequência cardíaca, né? E vimos também o papel da respiração, né? A importância de fazer uma respiração passiva durante a musculação para atenuar essas respostas pressóricas. Muito bem. Então, gente, espero que vocês tenham aproveitado, né, todas essas análises que nós realizamos a partir do exercício, que nós conseguimos ver o quanto o exercício influencia o funcionamento do sistema cardiovascular, né, bem como o Rafa trouxe, esse estresse cardiovascular em resposta ao exercício, dependendo da intensidade desse exercício. Lembrando que, se nós formos analisar um indivíduo treinado e um não treinado, a resposta vai ser diferente, a gente vai encontrar respostas pressóricas diferentes e uma resposta de compensação também, que vai variar, vai ser mais lenta no indivíduo não treinado. Porque quanto maior for o condicionamento do indivíduo, quanto mais treinado ele for, melhor vai ser a resposta de retorno aos valores de repouso desse indivíduo. Então, vários são os elementos que a gente precisa identificar e avaliar quando nós estamos aferindo, quando nós estamos estudando, nós estamos analisando um indivíduo que está fazendo um exercício e que está tendo as suas respostas pressóricas alteradas por esse exercício. Então, tudo isso tem que ser analisado. Se o indivíduo ele é treinado ou não treinado, o tipo de exercício, a gente pode, inclusive, identificar nessa prática que nós fizemos hoje, que quando nós fazemos um exercício que ele é mais isolado, ele vai ser diferente em termos de respostas pressóricas, em termos de resposta do sistema cardiovascular, do que quando comparado com um exercício mais completo, né, onde se usa grupos musculares maiores e também mais grupos musculares, dependendo do tipo de exercício. Então, essa prática ela foi muito completa, para que vocês consigam identificar todas essas respostas de adaptação, respostas da influência do sistema, do exercício, os tipos de exercício sobre o sistema cardiovascular. E agora a gente gostaria de chamar, né, os participantes desta prática de hoje para trazer um pouquinho, né, da sua percepção nessa experiência dessa prática. Está com você. Bom, vou começar com o depoimento de participante, né? A cobaia tem um nome mais bonito, mas agora eu não me lembro, né? Mas é bem interessante, assim, porque quando a gente usa o relógio para treinar, a gente já tem uma noção dessa alteração, né, da nossa frequência cardíaca. Né? E mais ou menos a gente eu conseguia já observar, né, quando que eu estava me recuperando mais rápido do que quando eu comecei a treinar, né? Agora fiquei um tempo da pandemia mais treinando em casa e faz mais ou menos uns 2, 3 meses que eu estou de volta na academia. Então, eu já sinto, né, que a recuperação é mais rápida do que quando eu estava treinando em casa. Mas a gente não tem essa noção da pressão, né? E tu vê isso junto com a pressão, dá um panorama assim bem legal, né? De quanto que a pressão sobe e a frequência, né, tenta dar uma controlada nisso. Foi a parte, assim, que eu achei mais interessante da aula. E como depoimento, assim, né, de estagiária da disciplina, eu acho que a prática, ela tem que fazer parte sempre, né? Porque aqui nessa prática a gente vai conseguir enxergar, né? Às vezes a gente fica nos conceitos muito teóricos e não vê essa aplicação. E na prática a gente já consegue enxergar e isso facilita muito, com certeza, o aprendizado. Acho que é isso. Bom, eu selecionei os exercícios, né, para a Gabi fazer, para quem fosse fazer aqui, né? A Gabi foi a participante da nossa prática. Eu tentei selecionar os exercícios de forma que a gente fizesse multiarticular e uniarticular, para a gente ver as diferenças, né? A gente fez exercícios de pé, exercícios sentados também, para ver qual seria a diferença da posição do corpo. E foi muito legal de ver as diferenças que foram dando ao longo da prática, né? E a gente vai fazer uma análise em cima disso, é muito legal, porque a partir disso a gente fica com mais dúvidas e quer saber mais por que deu aquelas alterações. Então, cada vez mais a gente se conecta com a matéria, né, que a gente está estudando. Então, quando eu montei aquela aula que eu dei para vocês, que foi a aula teórica, eu
estava ali só com os livros estudando, e a partir do momento que tu vem aqui e faz a prática, então tu vê tudo aquilo que tu leu fazendo sentido, e ao mesmo tempo questionando algumas coisas, tá, mas por que no livro tá assim, então agora eu vou atrás de outras informações. Então é muito interessante ter essa prática, e, que nem a Gabi falou, é muito importante ter essa prática, né? É fundamental ter essa prática para a gente ver realmente como funciona, né? A educação física tem que ser assim, não tem como fazer só a parte teórica, tem que ter a prática ali para ver, no caso, acontecendo mesmo, né? Então, eu acho que foi isso, foi muito válida, e agradecer ao nosso colega que veio aqui, que ajudou bastante também. A gente conseguiu fazer uma prática ali de forma mais rápida, ele sabe aferir bem a pressão, enfim. E agora ele vai falar alguma coisa sobre a percepção dele. Bom dia. Pegando um pouco da minha visão, achei bem interessante essa aula de hoje e esse projeto que a gente fez aqui. Né? Eu fiquei mais responsável por aferir a pressão da colega, e é bom ter essa visão também, sendo eu um aluno da fisioterapia, né? Ter esse processo de interdisciplinaridade. Então, achei bem interessante ver uma visão diferente, né? Talvez até de um mesmo trabalho que a gente possa fazer em conjunto. Então, foi bastante interessante, gostei muito. E acho que é isso. Que houve aqui que acabou? Acabou, Luzinha, bem na hora. Mas muito bem, então, gente. Muito obrigada, né? Para aí, antes da gente terminar, eu só tá. queria apresentar rapidamente, porque cada um falou um pouquinho, mas não se apresentou, né? Sim. Então, aqui a gente tem a Gabi, que é profissional de educação física e está fazendo mestrado em gerontologia biomédica e está fazendo estágio docente na disciplina, da mesma forma que a Thalita, também, mesma formação, né, e também fazendo estágio docente na disciplina. O Gabriel, que é acadêmico de fisioterapia, e, claro, nós, né, os professores da disciplina, Rafa e Cris. Isso aí. Então tá, gente, muito obrigada. Espero que tenham aproveitado bastante essa prática e nos vemos.